Fala, Contras! Todos os brasileiros se classificaram na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E agora fica um questionamento. E agora? O que vai acontecer? O mata-mata tá aí, os brasileiros já sabem quais serão os seus adversários, mas será que o Brasil ainda tem chance de avançar, tirando Palmeiras ou Botafogo? Os outros brasileiros têm chance de avançar um pouco mais aí na competição? Bom, essa questão eu só vou responder depois que você deixar o seu like, deixar um comentário e também se inscrever aqui no canal, beleza? Tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar aqui dos times, né, dos clubes brasileiros que estão disputando a Copa do Mundo de Clubes, né, da FIFA, lá nos Estados Unidos. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, né, são os representantes aí do Brasilzão, né, lá na competição. E fizeram, né, uma campanha de razoável para boa. Eu vou explicar por quê, né? Essa a minha avaliação, né, dos clubes. E conseguiram se classificar, né? Conseguiram aí o feito, né? Alguns times, né, como o Botafogo, na verdade todos, né? Todos conseguiram bons jogos, bons resultados, principalmente contra clubes europeus, né? O Palmeiras enfrentou o Porto, jogou muito bem, colocou o Porto na roda. O Flamengo enfrentou o Chelsea na segunda rodada, 3-1, incontestável. Tivemos o Fluminense, né? O Fluminense que já na estreia pegou de cara o Borussia Dortmund e tirando, né, aquele vacilo do Everaldo de não chutar para o gol, o Fluminense poderia ter vencido aquela partida, né? Se não fosse o nosso amigo Everaldo, não, o nosso amigo Eve, que esqueceu de chutar a bola para o gol e tocou para o Canóbio, e o Canóbio não tinha muito o que fazer. E depois o Botafogo, que fez um jogo histórico contra o PSG, né? PSG, campeão da Champions. É sempre bom lembrar que o PSG é o atual campeão da Champions. Ele conseguiu a tríplice coroa, né? Conseguiu o campeonato francês, né? Ligue 1, a Copa da França, eu não sei se é Copa do Rei, alguma coisa assim, e a Champions League. Então o PSG ganhou tudo nessa temporada, né, lá tanto na sua casa quanto ele conquistou a Europa, né? O PSG, que nunca ganhou a Champions League, né, conquistou a Europa. Faltava essa competição aí para abrilhantar, vamos assim dizer, a sala de troféus do time, e o Fogão foi lá e fez 1-0, o gol de Igor Jesus, e segurou os caras até o apito final. E o Botafogo fez história depois de, né, a última vez que um clube brasileiro venceu um clube europeu, foi em 2012 com o Corinthians. Então, né, o Botafogo conseguiu um feito histórico, né? Os brasileiros sempre levando taca aí, né, sempre nos intercontinentais. Dessa vez deu Fogão, incontestável. E Botafogo e Flamengo fizeram a lição de casa enquanto clubes sul-americanos. Venceram os seus adversários europeus, venceram, né, entraram para a história. O Flamengo colocou os ingleses mais uma vez na roda, e Palmeiras e Fluminense, né, tiveram boas atuações, não venceram, mas tiveram boas atuações contra clubes europeus. Mas, tirando essa questão, né, de um brasileiro enfrentar um clube europeu e jogar bem, e alguns até venceram, temos aí, né, as 3 rodadas da primeira fase da competição, em que
como eu falei, a minha avaliação é de razoável para bom, tá? A participação dos brasileiros. E por que isso? Porque olha só, vamos analisar aqui time por time. Primeiro, o Palmeiras. O Palmeiras, ele ali na estreia enfrentou o Porto. Muita gente falou, mas esse é o pior Porto da história, né? Que não sei o que, não vai dar nem graça e tal. Não queremos saber. O time estava lá, o time conseguiu, né, pontuação no ranking para participar da competição e estava lá, né? E eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, quando a delegação do Porto chegou lá, né, em Portugal, teve protesto, porque o time ele caiu já na primeira fase. E muita gente falando, os europeus não estão ligando aí para essa competição. Fala lá com os portistas, os torcedores do Porto. Fala isso para eles, né? De ter tomado, né? De ter entrado na roda ali, ter sido colocado na roda pelo Palmeiras, pelo time do Abel Ferreira. Fala com eles, se eles estão aí, né? Não estão nem aí para essa competição. Bom, eu duvido muito. Mas o Palmeiras enfrentou o Porto, jogou bem, depois enfrentou o Al Ahly e o Palmeiras venceu por 2-0. Uma partida precisava de vencer de qualquer forma e conseguiu vencer, né? 2-0. Teve um gol ali, um gol contra, e o Flaco Lopes fechou ali a contagem. Na terceira partida do Palmeiras, o Palmeiras enfrentou o Inter Miami de Messi. E aí que entra, né, a minha avaliação de razoável para bom em relação ao Palmeiras. Estamos analisando só o Palmeiras por enquanto. Por quê? Porque o Palmeiras estava irreconhecível contra o Inter Miami. O Palmeiras estava muito aberto, talvez pensando, né, que o time norte-americano tem uma defesa ruim, e tem mesmo, uma defesa muito fraca, e talvez a estratégia do Abel Ferreira era, olha, vamos para cima logo, vamos acabar com isso logo e se embora. Mas não foi o que aconteceu. Num contra-ataque do Inter Miami, o Suárez fez toda a diferença tocando ali pro Llorente, que conduziu a bola numa avenida até o gol do Everton e fez o gol, abriu o placar 1-0. O Palmeiras, ainda desorganizado, teve ali, o gol do próprio Suárez, ele que tirou ali o zagueiro e chutou no canto direito do Everton. Um gol incontestável, gol de craque. E aí o Palmeiras teve que correr atrás do resultado, porque dependia que o Porto perdesse contra o Al Ahly. E eles empataram. Na verdade, o Palmeiras precisava que o Porto não vencesse, uma vez que estava perdendo para o Inter Miami. Mas o time foi lá, na calma, tiveram as alterações do Abel Ferreira, ele colocou o Paulinho, colocou o Maurício, que é talvez aí o melhor meia do Palmeiras na temporada, até agora. E conseguiu o empate, As alterações que o Abel Ferreira fez, foi muito feliz e conseguiu o empate e garantiu ainda o primeiro lugar, no grupo. Vai enfrentar o Botafogo. Mas então, em relação ao Palmeiras, o Palmeiras, na minha opinião, deixou a desejar. Um empate, uma vitória, na verdade 2 empates, uma vitória. O Palmeiras tinha tudo para vencer o Porto, mas tudo bem, fez uma atuação interessante, uma atuação boa. Tinha tudo para vencer o Inter Miami e começou perdendo. Então aí que começa, vamos dizer assim, o problema em relação ao Palmeiras, porque era um time, apesar de ter Messi, Suárez, enfim, muita gente chama o Inter Miami de Masters do Barcelona, Enfim, todos os jogadores que passaram pelo Barcelona estão lá, São os amigos do Messi,
Algo que talvez o Neymar quis fazer com o Santos aqui quando voltou, né? Jogar com os parças ali no Santos. Mas o Inter Miami, apesar de ter o Messi, de ter o Suárez, é um time que é muito fraco na defesa. E o Palmeiras estava desorganizado. E isso foi um problema. E além disso, né, além das questões ali dentro de campo, tem as de fora do campo. Que muita gente fala que... muita gente não, na verdade eu vi um tweet de uma página de futebol, tá? Dizendo que o Abel Ferreira, mas aí, gente, olha só, eu vou falar aqui, mas a gente vai analisar criticamente, tá? Não quer dizer que isso seja verdade, mas tem pontos ali que são verdade, mas a gente tem que analisar o todo, tá? E o que essa página revelou é que o Abel Ferreira ele está usando, né, o Mundial de Clubes como vitrine. E muita gente está percebendo que o Abel Ferreira ele deu uma mudada mesmo no seu comportamento. Ele está, né, mais tranquilo em relação ali, né, aos repórteres, né? Ele está mais tranquilo ali, não está chutando o microfone. Então isso está muito evidente para as pessoas de que tem algo acontecendo e, né, esse tweet ou essa revelação meio que faz a gente pensar se isso é ou não verdade, sabe? Que o Abel Ferreira ele está, vamos assim dizer, sendo brifado, né, antes de entrar em campo, antes de fazer algum tipo de entrevista, né, as coletivas, enfim. Se isso é verdade ou não, o Abel Ferreira realmente está muito mudado e o time dentro de campo também está muito mudado. E, na minha opinião, mudado não para melhor, né? As mudanças que o Abel Ferreira fez na primeira partida, quando enfrentou o Porto, aquele time tinha que continuar até a última rodada. Mas não foi isso que aconteceu, né? Tanto que estão chamando o Abel Ferreira de pardal, né? Bom, em relação ao Palmeiras é isso. Agora a gente vai falar do adversário dele, né? Aí nas oitavas de final, que é o Botafogo. O Botafogo que caiu no grupo da morte. O Botafogo que na estreia pegou, vamos assim dizer, o time mais fraco do grupo, que é o Seattle Sounders, e venceu, ok, 2-1, mas no final deixou aquele gostinho de 2023, hein? 2023, será que tá assombrando o fogão aí no Mundial de Clubes? Bom, no finalzinho da partida, o Botafogo levou um gol, e esse gol fez muita gente pensar no que poderia acontecer com o Botafogo ainda na fase de grupos, que era, né, a eliminação ali, né, bem certa, porque as próximas partidas, né, aconteceram contra PSG e Atlético de Madrid, 2 europeus, um campeão da Champions League, né, o outro está sempre ali, né, no encalço de Real Madrid e Barcelona. O que poderia acontecer com o Botafogo? E o que aconteceu com o Botafogo foi o improvável. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. O Botafogo venceu o melhor time da Europa e, quiçá, o melhor time do mundo, não é? Porque o PSG tem aí um técnico fora de série, tem um time de primeira linha, né, primeiro escalão no futebol mundial, e o Botafogo venceu o PSG. Algo histórico, algo que ninguém esperava, algo que ninguém imaginava. Pois é, meus amigos, mas aconteceu. E apesar de o Botafogo ter vencido a primeira partida, o time dos Estados Unidos, segunda partida, o melhor time da Europa, quando chegou na última rodada,
perdeu. Perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid. E esse jogo, se o Botafogo dependesse dessa partida para poder se classificar, na verdade até que precisou, né, um pouquinho, mas a verdade é que o Botafogo ele poderia perder, salvo engano, por até 2 gols de diferença. Flertou com perigo, né? Mas mesmo tendo perdido por apenas 1 gol, as chances do Atlético de Madrid foram muito, muito maiores, né? O Atlético de Madrid conseguiu neutralizar, vamos assim dizer, o ataque. Na verdade, o Botafogo, desde o PSG, né, o Botafogo jogava pelo contra-ataque. E por jogar pelo contra-ataque, ali uma defesa bem postada, né? Eu até elogiei aqui, né, no plantão entre Botafogo e PSG, eu elogiei a defesa do Botafogo, que realmente, né, o Jair e o jogador altão lá, que eu esqueci o nome agora, eles fizeram uma boa partida, uma ótima partida, né? Conseguiram segurar o ímpeto, né, do ataque do PSG. Mas contra o Atlético de Madrid, o Botafogo deveu muito. E, de novo, a minha avaliação dos quatro times brasileiros é de razoável para bom. E o Botafogo, quando chegou na última partida, perdeu, né? Não conseguiu fazer aquela atuação contra o PSG. Tudo bem que nem precisava muito, né? Se jogasse, sei lá, uns 50% do que jogou contra o PSG, tava de boa, né? Talvez o empate deixaria um pouco mais confortável, mas não foi isso que aconteceu. E o Atlético de Madrid também, né? Falhou muito. Aquele ataque deles tem muito nome, mas pouca eficiência, né? Contra o Atlético, contra o Botafogo, enfim, não conseguiram converter muitas chances de gol, mas conseguiu dar sustos no Botafogo. E isso é preocupante. Bom, do Botafogo a gente vai para o outro carioca. Qual deles? O Flamengo. O Flamengo que começou ali contra o Esperance, 2-0. Na minha opinião, e eu falei isso no plantão da Rapa, né, dessa partida, na minha opinião, o Flamengo poderia ter aberto 3, 4, 5 gols. O time do Esperance não apresentou nenhuma dificuldade para o Flamengo. Tá? A Arrascaeta deu um show de bola, Jorginho jogou muito bem, né, deu 2 passes ali para gol. O Flamengo poderia ter vencido essa partida por mais gols, não venceu. Mas tudo bem, venceu 3 pontos na continha do Felipe Luiz, beleza. Segunda partida, Chelsea, um inglês, né, um clube inglês, um clube europeu. E o Flamengo conseguiu talvez o melhor resultado dos brasileiros contra os europeus, que foi 3-1. Começou perdendo 1-0 para os caras, mas o Flamengo foi lá e conseguiu empatar, virar e ainda ampliar, né, em 3-1. O Flamengo jogou bem, o Alacian, revelação aí do Flamengo, muito bem, muito legal, time que dá gosto de ver. O Flamengo é um time que dá gosto de ver jogar, mas veio a terceira partida. E quando veio a terceira partida, quem era? O LA, né? O Los Angeles Football Club, um time que já estava eliminado, um time que já não poderia alcançar mais nada aí na competição, e um time que não ofereceu nenhuma dificuldade para o Flamengo. Mas o que aconteceu na partida foi os caras abriram 1-0 em cima do Flamengo. Numa jogada que, se fosse o Flamengo fazendo, seria o óbvio, né? Eles usaram ali de uma, vamos assim dizer, uma malandragem futebolística, que é coisa de brasileiro, sabe? É coisa de sul-americano. Mas foram os norte-americanos que fizeram. Os caras que não sabem
eu vou... É zoeira, mas os caras não sabem jogar futebol, vai. Os caras não sabem jogar. E deu susto no Flamengo. Mas, para a sorte do Felipe Luiz, do Flamengo e da nação, o Alacian é um menino inspirado e recebeu a bola, né, ali, tirou o zagueiro, deu um tapa para dentro do gol. 1-1. Beleza, mais um ponto. O Flamengo fechou a primeira fase com 7 pontos, né, na classificação, passou em primeiro. Vai enfrentar agora o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que fez 10-0 no Auckland City. E o Bayern de Munique, né? Muita gente falou, nossa, mas o Bayern de Munique é um time perigoso. O Auckland City, gente, é um time semi-profissional. Os jogadores, como eu acho que todos já sabem, né? Eles não vivem do futebol, né? Tem lá operador de empilhadeira, né? Profissional liberal. Eles não vivem do futebol. O 10-0, na minha opinião, não foi muito chocante. Na minha opinião, estava dentro do script ali do Bayern de Munique. É um gigante do futebol mundial. Mas agora, o Bayern de Munique vai enfrentar um outro gigante do futebol mundial. E aí, se vencer, e eu duvido muito, porque o time do Felipe Luiz tem, né, além de jogadores bons, né, tem um técnico bom e tem uma estratégia de jogo muito interessante. Eu acho difícil o time alemão vencer por, sei lá, mais de 2 gols de diferença. Acho difícil. Pode até vencer por 2 gols de diferença. 2-0, 3-1. Pode. Os caras têm qualidade, têm jogadores, né, para isso. Mas é algo que o Flamengo tem que ficar em alerta. Porque contra o Los Angeles, o Flamengo deixou muito a desejar. Mas vai ter gente que vai falar, não, mas olha, o Flamengo entrou com o time reserva, ok. Mas o Los Angeles não enfrentou não apresentou nenhuma dificuldade para o Flamengo. E isso, na minha opinião, é um problema. Porque mesmo com jogadores, não reservas, olha, o Flamengo tinha ali o Danilo, o Flamengo tinha ali o Arrascaeta, que na minha opinião deveria nem ter entrado. Depois o Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique, que também acho que não deveria ter entrado porque ele está pendurado. E esses jogadores, né, como Arrascaeta, Bruno Henrique, né, tudo bem, tinha outros jogadores que não estavam, Varela estava, mas enfim, o Flamengo tem time para fazer ali 3-0, no mínimo 2-0 no Los Angeles. Tinha condição de fazer, mas não fez. E por que não fez? E aí o motivo da minha avaliação de razoável para bom. Passando do Flamengo, vamos para o Fluminense. O Fluminense que causou uma boa impressão já na primeira partida, né? O Fluminense que enfrentou o Bayern de Munique de igual para igual, mas foi muito superior. E de novo, Everaldo não chutou pro gol, quando ele deveria ter chutado, ele era gol certo. E por que gol certo? Porque ele é o camisa 9 do time. Ele tá usando a camisa do Fred, né? E de tantos outros bons jogadores aí que vestiram a 9 do Fluminense. E ele não chutou pro gol. Mas enfim, deixado isso de lado, o Fluminense enfrentou o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund. Se eu falei Bayern de Munique aqui alguma outra vez, é Borussia Dortmund. O Fluminense enfrentou o Borussia, né, numa partida invejável. O Fluminense foi perfeito, tirando o Everaldo, foi perfeito naquela partida. E muita gente, eu vi muita gente falando, né? Muita gente aí que acompanha o futebol brasileiro dizendo: o Fluminense teve até agora a melhor atuação entre os brasileiros no Mundial. E foi um espetáculo de partida,
né? Um time alemão experimentado, tudo bem, não está ali na primeira prateleira hoje, né, do futebol europeu, mas é um europeu, é um time forte, é o rival do Bayern de Munique e é algo que tem que ser levado em consideração. E o Fluminense conseguiu colocar os caras na roda. E colocou, jogou muito bem. E aí veio a segunda partida. E aí o Fluminense começou a escorregar, né? Levou ali... Abriu o placar com 1-0 contra o Ulsan HD, ou Ulsan Hyundai. Abriu o placar 1-0. Depois os sul-coreanos empataram. Um vacilo gigante da zaga tricolor. E eles conseguiram virar. No cochilo também da defesa do Fluminense, né? Um peixinho ali, né? Bola alçada na área, um peixinho do jogador do time sul-coreano que, enfim, eu fiquei ali reparando, né? O posicionamento dos jogadores do Fluminense foi assim, deu um apagão. O Fluminense deu um apagão nessa partida, mas, né? Depois entrou o Nonato, entrou o Keno e eles mudaram a partida, né? O Keno ali, as bolas vindo todas para ele, né? E ele ali no seu talento individual conseguindo fazer uma boa atuação, boas jogadas. O Nonato, num oportunismo ali na entrada da área, chutou para o gol, empatou 2-2. E aí veio o Freitas, muito criticado pela torcida tricolor, tá? Foi lá, virou, né? Virou para o Fluminense. E depois o Keno, que merecia fazer um gol nessa partida, fez de cabeça deslocando o goleiro. Ali acendeu uma luz amarela para o Fluminense, porque o San HD tinha chance de se classificar, né, naquela partida, e o Fluminense tinha que estar ligado, não poderia deixar escapar, né, aqueles 3 pontos. E tudo bem, depois o Fluminense conseguiu a vantagem no saldo de gols para ser o primeiro, mas nessa partida o Fluminense ele acendeu um sinal amarelo, porque o Fluminense não teve uma boa atuação de início. Na verdade, no início da partida até teve, mas ao decorrer ali, depois do empate, né, ali na jogada do empate do Ulsan, até a entrada de Keno e Nonato, o Fluminense deu um apagão, né? E eu comentei isso no plantão da Rapa do Fluminense e Ulsan. Teve um apagão. O Fluminense, né, enfim, não se sabe o que aconteceu com o time. Deu um apagão e os caras dominaram a partida, né? Sul-coreanos. E aí, beleza, Fluminense conseguiu a liderança. Veio a terceira partida contra o Mamelodi Sundowns. E aí, meu amigo, os caras são sul-africanos, os caras jogam por música, são alegres, já entram na partida, né, ali dançando, cantando, aquela coisa muito alegre, né, dos povos africanos, e conseguiram dar calor ali no Fluminense. O Fluminense tomou um calor também do Mamelodi Sundowns. E isso, se o sinal amarelo já estava, né, se a luz amarela já estava acesa para o Fluminense desde o Ulsan HD, agora, né, já estava, sei lá, sinal laranja, né, a luz laranja, porque o Fluminense no primeiro tempo até fez ali, né, depois da parada ali para água, o Fluminense voltou melhor, mais ligado, fez marcação, pressão, mas parecia que o Fluminense estava assim, olha, vamos lá, segunda colocação, tá bom, né?
talvez a gente pegue o River Plate e tal, aquela coisa toda. E eu achei que o River Plate iria passar e talvez enfrentar o Fluminense, mas não foi o que aconteceu. O Fluminense vai enfrentar o Inter de Milão, que está muito mordido, né? Porque levou 5-0 na final da Champions para o PSG e está muito mordido com os brasileiros. E aí eu vou explicar por quê. Porque quando o Botafogo venceu o PSG, começou, né, a zoar a Inter de Milão, né? Cantando, olha, não é mole não, o Botafogo não é Inter de Milão, olha a musiquinha. E aí os caras ficaram, né? Teve até um zagueiro que reclamou, zagueiro da Inter de Milão, reclamou, mas como assim, né? Respeita a gente e tal, né? Aquela coisa de italiano. Mas eles estão mordidos, né? Estão mordidos. E se o Fluminense entrar na partida contra a Inter de Milão da mesma forma que jogou contra o San HD e também contra o Mamelodi, vai tomar de 3, que ainda vai ser pouco, tá? Porque os caras estão muito motivados, né? Tudo bem que empataram ali com o Urawa Reds, mas agora é outra competição, agora é mata-mata, e é uma partida só, não é igual a Copa do Brasil, né? Que são 2 partidas aí de volta, é mata-mata, perdeu, vai embora. Como infelizmente vai acontecer entre Palmeiras e Botafogo. Perdeu um brasileiro e vai estar fora. Então, não tem para os brasileiros, né, agora concluindo esse vídeo, não tem para os brasileiros agora vida fácil. É entrar hiper focado na partida e buscar o resultado de qualquer forma. De preferência no tempo normal. Porque se vir nos pênaltis, meu amigo, aí a perna pesa, né? Aí o vento sopra mais forte na hora do jogador chutar a bola. Aí vem o laser ali, né, no rosto do goleiro. Então, tem que ficar ligado. Flamengo tem que entrar ligado contra o Bayern de Munique. Fluminense tem que entrar ligadaço contra a Inter de Milão. Botafogo e Palmeiras, infelizmente, um vai sair. Mas o futebol brasileiro, e eu aposto, tá? Caso cincão aqui, que o Flamengo, ele vai ser o brasileiro que vai mais longe. Ah, mas vai enfrentar o Bayern de Munique. O Flamengo tem condição de ir mais longe, é a minha aposta. Se der outro, para mim vai ser surpresa. Se, sei lá, o Fluminense for, né, avançar um pouco mais ainda na competição, para mim vai ser muita surpresa. Botafogo, muita surpresa. Palmeiras, muita surpresa. Apesar de que o Palmeiras também tem um time muito forte, tá? Mas as minhas apostas estão no Flamengo avançar um pouco mais. Mas tem que entrar ligado contra o Bayern de Munique. Fluminense, entrar ligado contra a Inter de Milão. Botafogo e Palmeiras. O que passar aí dessa partida tem que ficar ligado, porque vai para as quartas, provavelmente vai pegar um time da Europa, né, muito forte. E aí, meu amigo, agora é jogar a vida para fazer uma boa campanha, né? E apesar de que muita gente no início, né, antes do início da competição, falava: não, mas o brasileiro não tem chance nem de passar da primeira fase. Passou da primeira fase. Agora é jogar a vida contra os caras. Beleza? Bom, deixa seu like, deixa um comentário aqui. O que você acha? Você concorda aí com a minha avaliação? É de razoável para bom a atuação deles, tá? Não tem nada de ótimo nem excelente. Pô, você concorda? Não concorda? Deixa seu comentário aqui pra gente, tá bom? E também se inscreve aqui no canal, tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.